O estudo da geometria se dá início com as definições de ponto, linha e superfície. Vamos falar primeiro aqui da parte do ponto. O ponto, quando a gente fala em ponto, a gente está falando de um elemento que não tem dimensão. E aí são ditas dois tipos de pontos. Existe o ponto gráfico, que nada mais é do que o ponto feito pelo lápis, ou ponto feito pela caneta, um piloto, tanto faz, um ponto gráfico. Já o ponto geométrico, que é o que a gente vai trabalhar, ele aparece quando ocorre a interseção entre linhas, seja ela reta, seja ela curva, seja linha sinuosa, mas esse ponto que se forma na interseção dessas linhas, a gente encontra o que a gente chama de ponto geométrico. E esse ponto geométrico sempre vai ser identificado com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, pode ser A, B, C. Mas toda vez que a gente representar um ponto geométrico, ele vai ser identificado com a letra maiúscula. Então, vemos aqui agora a parte do ponto. O segundo elemento que vamos ver é o elemento linha. Esse elemento, diferente do ponto, ele possui uma dimensão. Ele possui a dimensão que a gente chama de comprimento. A linha, ela vai ser dividida em diversos tipos. A gente vai ter a bem conhecida linha reta, né? Essa linha reta vai ser representada com letra minúscula. Com letra minúscula. Então, no ponto, a gente viu que vai ser representado com letra maiúscula, e quando a gente representa a linha, a gente já vem aí com a letra minúscula. Mas se aparecer uma outra reta aqui, eu tenho, consequentemente, um outro ponto geométrico, e aí sim eu vou identificar com a letra maiúscula. Já aqui eu já consegui representar o que a gente chama de semirreta. Parte da reta que possui um ponto de origem e é infinita em apenas um sentido de crescimento. Então, vamos dizer, ela possui um ponto e ela continua. Então, você tem o que a gente chama aí de semirreta. Então, além da linha reta, que é bem conhecida, a gente vai ter também o que a gente vai chamar de linha curva, linha sinuosa, linha poligonal, linha mista, que vai juntar com a linha reta com linhas curvas, e linhas convencionais, que a gente vai ver ao longo do curso, que são linhas tracejadas, linhas contínuas, etc. Então, falamos da semirreta, que é parte da reta que possui um ponto de origem e é infinita apenas no sentido de crescimento. Quando aparece mais um ponto, então vou colocar aqui mais um ponto geométrico, representar ele com letra maiúscula, eu tenho o que a gente chama aí de segmento de reta, ou seja, uma reta limitada por dois pontos. Eu tenho segmento de retas. Existem outros tipos de retas, por exemplo, como as retas colineares, os segmentos colineares, que são segmentos contidos em uma mesma reta. Ou seja, se eu for acrescentando mais outros pontos aqui que estejam em uma única reta, eu tenho aí segmentos colineares. Tenho também aqui o que a gente chama de segmentos consecutivos, que são segmentos que possuem extremidade comum, ou seja, o ponto A, o ponto D, continuam aqui B e C, então são segmentos consecutivos. Tem também o que a gente chama de segmentos adjacentes, que são segmentos consecutivos que possuem um único ponto. E temos, por último, aí o que a gente chama de segmentos congruentes. Ou seja, eu tenho aqui um segmento de reta, AB, que ele vai ser representado dessa forma, AB com uma retinha aqui em cima. Eu tenho aqui um segmento de reta, e se eu quiser dividir esse segmento de reta ao meio, que normalmente eu tiro a mediatriz desse segmento, e aí vocês conferem o vídeo sobre mediatriz, eu encontro aqui o centro desse segmento, o eixo desse segmento, eu vou chamar ele aqui de M. Consequentemente, eu dividi esse segmento em duas partes iguais. Quando eu tenho um segmento de reta AB,
que ele é dividido em duas partes iguais, encontro duas medidas iguais, eu tenho o que eu chamo de segmentos congruentes, que são segmentos que possuem a mesma medida, ou seja, AM é igual a MB, segmentos congruentes. Então, tudo o que falamos aqui faz parte dos subconjuntos da reta, ou seja, temos a semirreta, segmento de reta. Dentro de segmentos de retas, a gente vai ter os segmentos colineares, consecutivos, adjacentes e congruentes. Por último, aí a gente pode falar sobre a posição absoluta da reta, ou seja, reta na horizontal, reta na vertical e reta oblíqua ou inclinada, que são as posições absolutas da reta. Então, vamos falar aí do último elemento fundamental da geometria, que é a superfície. A superfície possui o objeto de estudo, que é o seu plano. Ele é representado através de um paralelograma e se identifica através de uma letra do alfabeto. Então, vou botar aqui como se fosse um beta, né? Os elementos que definem um plano são 3 pontos não colineares, um ponto e uma reta, 2 retas paralelas e 2 retas concorrentes. Temos também o semiplano, quando o plano é dividido em 2 partes através de uma reta de origem. Então, aqui eu dividi em 2 semiplanos. Agora vamos falar sobre as posições relativas de retas no plano. Então, as retas coplanares, elas estão contidas em um mesmo plano, que também são paralelas, concorrentes, coincidentes, que a gente vai falar na estante o que significam. As retas reversas, elas estão contidas em planos diferentes. Já as paralelas, elas vão possuir uma distância constante entre si. Então, a gente já pode vir aqui para as paralelas e entender o que é essa paralela, que é justamente permanecer a distância em vários pontos dela, em toda a sua extensão. Então, como é reta, sem ponto, está identificada aqui com letra minúscula e aqui também. Então, retas paralelas. Quando eu pego, por exemplo, a reta R e a reta S, e uma cai por cima da outra, eu tenho a que a gente chama de coincidentes. Então, reta R coincide com reta S. Então, uma reta está por cima da outra, retas coincidentes. E temos também as retas concorrentes. São as retas que têm um ponto próprio em comum. Então, a gente viu aqui, ó, retas que têm um ponto próprio em comum, que é o ponto geométrico, como a gente já viu. Então, 2 tipos de retas concorrentes aqui que tem um ponto geométrico. Só que essa primeira aqui tem o que a gente chama de retas perpendiculares, que são retas que vão formando um ângulo em 90 graus em todas as pontas. Mas tem aqui também as retas oblíquas, que vão formando ângulos diferentes de 90 graus, né, que também são chamados de retas concorrentes. Ainda falando de posições relativas de retas no plano, temos ainda as retas convergentes e as retas divergentes. As retas convergentes são semirretas orientadas do infinito para o ponto de origem. Do infinito para o ponto de origem. Então, a gente tem um ponto aqui de origem, que é o ponto A. Então, nessa relação aqui do infinito, nessa posição do infinito para o ponto de origem, a gente tem as retas convergentes. Quando a gente tem o contrário, que parte da origem para o infinito, a gente tem as retas divergentes. Então, é isso.
Até a próxima aula, hein?